Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Lisiane e esse seminário tem como objetivo trazer um breve relato sobre a minha experiência docente no estágio supervisionado 1, que teve como campo de atuação ambientes não escolares ou não formais. E eu escolhi como título Ensino de Música no Projeto Social MISPA, o violão como ferramenta de distração em um contexto de pandemia. Essas aulas foram ministradas de forma presencial, mesmo no contexto de pandemia. Contudo, obviamente, todos os cuidados foram tomados para que essas aulas pudessem acontecer, como distanciamento, a utilização de máscara, todos os cuidados que a OMS acaba pedindo. E eu acabei optando por fazer esse estágio de forma presencial porque eu achei que, pelo contexto, seria melhor para a minha formação e também geraria resultados mais positivos para o local que eu escolhi para estagiar. Bom, com relação aos objetivos, o objetivo geral é desenvolver competências psicomotoras, sociais e humanas por meio do estudo do violão popular. E como objetivos mais específicos, proporcionar o aprendizado básico do violão popular, promovendo aspectos como disciplina, concentração, respeito, trabalho em equipe, companheirismo e amizade. E, por fim, desenvolver conceitos teóricos e musicais básicos aplicados ao violão popular. Bom, levando em consideração todo o contexto social em que esse estágio inicial ele está inserido, eu resolvi colocar algumas competências que vão além de apenas conhecimentos técnicos relacionados ao instrumento. Haja visto que nesses locais, muitas vezes, mais importante é que os alunos eles tenham uma melhor consciência social, uma melhor consciência humana do que mesmo que aprendam conceitos técnicos mais específicos. Então, esses objetivos eles foram bem abrangentes no que diz respeito a essas questões. Bom, com relação à contextualização, o local que eu escolhi foi o MISPA, que é uma agência missionária da Igreja Presbiteriana, que está localizada em vários locais do mundo, se inserindo em vários contextos diferentes e agindo de acordo com o que cada comunidade ou cada contexto pede, oferecendo atividades de acordo com essas necessidades específicas. Eu escolhi esse campo de atuação por ter uma boa localização, por oferecer uma estrutura muito boa para que eu pudesse trabalhar e também porque era um local que eu já ia atuar, independente do estágio ou não. Então eu resolvi unir as duas coisas e institucionalizar a minha prática docente, trazendo até mais aprendizados, segundo o que eu já tinha planejado. Bom, a turma era uma turma formada apenas por mulheres com idades entre 6 e 48 anos, em que a maior parte delas eram adolescentes, entre 10 e 13, podendo ter uma heterogeneidade muito grande com relação à idade, que gerou inclusive até alguns desafios. A turma era formada por 8 meninas, por 8 mulheres, em que duas delas já tinham certo domínio com o instrumento, não domínio, mas que já tinham alguns conhecimentos, e todas as outras eram iniciantes. Ou seja, tornou a minha prática ainda mais desafiadora, a julgar por essa questão de fazer com que as alunas que já tocavam, tocassem com algumas alunas que estavam começando agora. Como fundamentação teórica, eu acabei trazendo primeiramente uma citação de Mateiro, que fala um pouco sobre essa atuação do licenciando em contextos não formais. E ela diz assim: aprender música vem acontecendo tanto em espaços formais como não formais. Essas constatações nos levam a refletir sobre a importância de estar atuando nesses diversos locais onde os indivíduos de alguma maneira se relacionam com a música. Quais saberes são implicados no ser professor no ambiente escolar e no ser professor no espaço não escolares? Bom, essa citação ela nos leva a refletir um pouco sobre a questão da atuação do professor dentro desses ambientes, sobre as competências necessárias para que o professor ele possa atuar, e também nos chama a atenção um pouco sobre a questão de ter disciplinas no curso dentro da licenciatura que possam fazer com que o licenciando ele esteja inserido dentro desse contexto, dessa prática. E a disciplina de estágio ela pode vir a ser uma grande ferramenta para que o licenciando ele possa ter essa prática e expandir também o seu campo de atuação. Bom, e como fundamentação teórica da minha prática docente em si, eu trouxe Tourinho, que é uma grande pesquisadora e estudiosa da questão do ensino coletivo de violão, e ela fala que esse tipo de ensino ele traz inúmeros benefícios para o indivíduo, sabe, inúmeros aprendizados. Ela fala que quando você está tocando em grupo, você acaba aprendendo com o companheiro, com o seu colega, porque você vê as coisas que ele faz,
a forma que ele está tocando e acaba tentando imitá-lo, lógico que da forma correta, com um professor mediador do lado. E isso faz com que muitas vezes o aprendizado individual seja acentuado. E também traz aspectos como concentração, como disciplina, porque enquanto você está lidando com alguém do seu lado, você também tem que prestar bem atenção no que você está fazendo, de forma a ter um equilíbrio muito correto entre essas duas coisas. Bom, e com relação à iniciação ao violão em si, eu trouxe um trabalho de conclusão de curso de Aragão, do ano de 2002, em que ele faz um mapeamento inicial completo de como se toca violão, que vão desde postura até a posição das mãos no instrumento, e também como se deve fazer acordes, sobre a forma de fazer pestana e dentre outros aspectos. Eu trouxe uma citação sobre a questão da postura, porque a postura é uma coisa muito cobrada em todas as minhas aulas. E ele fala que não existe uma postura perfeita para todas as pessoas utilizarem ao tocar violão, mas uma grande quantidade de posições que o violonista pode adotar para se colocar em relação ao instrumento. Cada pessoa se adapta melhor a certas posturas, que variam de acordo com a própria anatomia de quem manuseia o pinho. Ou seja, ele fala que não existe uma postura correta para se tocar violão, mas que cada um vai se adaptar de acordo com o seu corpo, de acordo com o que a pessoa quer tocar. E essa postura é muito importante para fazer todas as outras coisas no instrumento, tanto para usar a mão direita, quanto para usar a mão esquerda, quanto para fazer acordes, e dentre outras competências básicas do violão. Bom, as aulas, elas aconteciam aos sábados pela manhã, a partir das 8 horas, e iam até mais ou menos às 10 horas, com a duração entre 1 hora e 50 minutos a 2 horas, dependendo do conteúdo a ser passado. Ao todo, tiveram 8 encontros, em que destes 7 foram presenciais e um foi online, em forma de formulário do Google, para que as alunas pudessem memorizar algumas coisas. E, no geral, essas aulas elas tinham 3 momentos. O primeiro momento era um momento muito importante, que era um momento de revisão, em que as alunas elas memorizavam, revisavam, aliás, todos os conteúdos passados nas aulas anteriores. O segundo momento era um momento em que os conteúdos em si eram passados e as práticas eram feitas, bem como os exercícios. E esse segundo momento ele sempre variava de acordo com o tipo da aula, como por exemplo, as duas primeiras aulas foram direcionadas para a mão direita, para fazer alguns exercícios de mão direita, e da terceira em diante, a mão esquerda começou a ser utilizada também, sendo passado alguns exercícios de independência dos dedos, formação de acordes, localização das notas, entre outros conteúdos. Nesse momento, o quadro branco ele era muito utilizado como recurso pedagógico. O terceiro momento funcionava como se fosse uma espécie de exercício em que as alunas podiam ser avaliadas, ou em que o aprendizado delas era medido, e onde eu podia perceber se as minhas metodologias estavam dando resultados, pois eram feitos alguns exercícios em que elas mostravam os acordes que aprenderam, mostravam as notas que foram ensinadas, dentre outros aspectos mais específicos de acordo com a aula. Bom, como atividades desenvolvidas, as atividades mais frequentes eram relacionadas à formação de acordes, onde eram feitas algumas dinâmicas, como por exemplo o fato das alunas tirarem as mãos do violão e colocarem de novo para memorizarem onde se colocam os dedos no braço do violão. E também era pedido para que elas fizessem batidas sem muito ritmo, apenas marcando o pulso, para que elas pudessem ouvir e tirar uma sonoridade mais agradável do violão. Essas eram as atividades mais frequentes. Também haviam algumas dinâmicas menos frequentes que eram passadas com outros fins. Eu trouxe um vídeo para exemplificar um pouco dessas duas coisas que eu falei anteriormente, sobre a batida no pulso e sobre a questão de tirar e colocar os dedos no violão para memorizar. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Esse vídeo foi gravado bem no início das primeiras aulas, ou seja, as alunas ainda não estavam tirando uma sonoridade tão completa. Mas essa evolução ela foi notada ao longo das aulas. Agora vamos pro Lá menor. Faça o Lá menor aí. Lá menor. Olha os dedos certos aí. Ali, o Lá menor. Menor. Isso. Aí. Vai lá. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3.
Esse vídeo anterior ele mostrou de forma bem rápida, uma aula que foi dada, que inclusive foram bem menos das alunas que estavam indo, em que a gente pôde observar um pouco sobre essa questão das alunas tentarem tirar um pouco dessa sonoridade desses acordes e de tentarem memorizar eles, tirando os dedos e colocando. Bom, com relação à análise da minha prática docente, eu resolvi trazer esses 3 tópicos mais fundamentais dessa avaliação, e o primeiro é com relação aos desafios, que foram muitos, a julgar que esse contexto ele traz em si vários desafios, ainda mais num contexto de pandemia. O maior que eu encontrei em termos de desenvolvimento das aulas foi a questão das alunas não terem violão para praticar em casa, e todos nós sabemos que quando não há uma prática é muito difícil que as alunas desenvolvam rapidamente, e isso acabou fazendo com que o aprendizado da turma fosse bem mais lento. Outro desafio encontrado foi o próprio contexto de pandemia, em que as alunas se encontravam emocionalmente, às vezes até abaladas, a julgar por todo o caos que está acontecendo no mundo. E o terceiro foi o fato de eu ter contraído a Covid-19, e isso ter prejudicado diretamente a forma que eu ministrava essas aulas, fazendo com que eu pensasse em desistir muitas vezes, por essa doença ter acabado gerando algumas sequelas em mim, que foram muito presentes nas aulas e que atrapalharam sim a forma que eu dava aula, pois me deixou com dificuldade de respirar, com menos vigor físico e com a saúde mental comprometida. Bom, com relação à avaliação da turma, como eu disse inicialmente, os objetivos não eram fazer com que as alunas elas obtivessem resultados técnicos em si. E elas sim conseguiram adquirir certos resultados, fazendo alguns acordes básicos, algumas batidas mais básicas, mas o maior resultado que elas tiveram foi em termos emocionais, pois elas relataram que o violão, essas aulas, elas proporcionaram uma distração muito grande para elas nesse contexto de pandemia, fazendo com que elas acabassem tendo um pouco mais de alegria e se animassem muito para outras atividades, não só para tocarem violão. E com relação à minha autoavaliação, levando em consideração todas as sequelas deixadas pela doença e levando em consideração todos os desafios encontrados, como a falta de violão e a própria pandemia em si, eu acabei tendo resultados bem satisfatórios dentro daquilo que eu pude fazer e acabou que estou muito satisfeita com o meu trabalho. Então, com relação aos aprendizados, essa prática ela proporcionou aprendizados ímpares para a minha formação acadêmica, ampliando muito o meu campo de visão, que era muito limitado a escolas especializadas e ao ensino básico. E essa prática ela acabou fazendo com que eu tivesse novas perspectivas profissionais depois de formada. E também adquiri muitos aprendizados humanos, pois eu aprendi melhor a lidar com as outras pessoas, a lidar com as especificidades dos alunos, aprender a lidar com as necessidades específicas dele e a ter mais humanidade para lidar com as situações caóticas que o mundo está passando, que influenciavam diretamente na vida delas. Então, esse crescimento foi muito importante para a minha formação humana. Bom, para concluir, essa disciplina de estágio ela acaba tendo sim proporcionando muito crescimento para os alunos, para todos aqueles que acabam passando por ela, pois a atuação nesse tipo de contexto ela desenvolve essas competências que eu acabei por citar anteriormente. Ela acaba fazendo com que nós licenciandos possamos expandir os nossos saberes mediante esses problemas, esses desafios que surgem nessa prática e que a gente faz com que a gente também possa expandir os nossos horizontes profissionais. Então, essa prática, essa disciplina de estágio, ela acaba sendo muito importante para a formação do licenciando, bem como foi muito importante para a minha formação pessoal e para a minha formação humana. É isso. Obrigada pela atenção de todos. Aqui estão as referências que eu não coloquei todas nesse seminário, mas todas estão no meu relatório.